Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao nosso canal Engenharia Curiosa. E hoje nós vamos tratar de um novo estádio brasileiro chamado Arena MRV. Fique aí porque nós vamos te contar tudo. Mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, dar o seu like, muito importante para nós. E faça os seus comentários para que os nossos próximos episódios fiquem cada vez melhor. Bem, hoje nós vamos falar da Arena MRV. Muita gente fica curioso de saber por que é arena e não é estádio. Na verdade, cá entre nós, é uma nova roupagem de marketing para os novos estádios. Claro que teria aí uma questão filosófica entre os dois. Estádios seria grandes equipamentos, né? Principalmente aqueles equipamentos que desde os Jogos Olímpicos então passaram a ter aquela pista de atletismo, né? Para poder fazer as disputas, principalmente das Olimpíadas. E a arena basicamente ela acabou com essa faixa, inclusive ela aproxima o fundo do estádio. Então, no caso da Arena MRV, por exemplo, nas laterais as arquibancadas ficam a 8 metros e nos fundos a 10 metros, quer dizer, extremamente próximo do campo do jogo, né? Então, basicamente, a arena passou a ter essa questão, né, de também se transformar em um caldeirão, né? Aí um pouco baseado assim em experiências na Europa, nos Estados Unidos, mas aqui pertinho nós temos um exemplo muito bom, que é a Bombonera em Buenos Aires, que é a casa do Boca Juniors, e quem já jogou sabe a dificuldade que é jogar num estádio que funciona como um caldeirão, né? E essa é a ideia, né, dessas arenas. Bom, aqui no Brasil quase todos os estádios se transformaram em arenas, mas tipicamente a arena, com esse conceito da Arena MRV, foram as arenas do Grêmio, em Porto Alegre, do Furacão, do Atlético Paranaense, em Curitiba, a Arena Allianz em São Paulo, do Palmeiras. São arenas construídas com essa concepção e não adaptadas, né? Então, a Arena MRV tem essa pegada, né, do caldeirão, do estádio fechado, com arquibancadas mais altas, né, com uma declividade maior, você fica em cima do campo. Então, esse é o conceito. E em 2013, no final de 2013, é que começou esse sonho para esse grande clube brasileiro, onde eles contrataram o arquiteto Bernardo Farkasvolg, lá de Belo Horizonte, para começar os estudos, né? Então, os estudos começaram em 2013 e foi se desenvolvendo os projetos até que a obra começou em abril de 2020, em plena pandemia. Então isso que é interessante, é uma obra filha da pandemia praticamente, porque ela durou de abril de 2020 até abril, foi inaugurada em abril de 2023, portanto com 3 anos para a execução de toda a obra. É digno de nota, além do arquiteto, dizer das principais empresas que executaram esse grande projeto nacional. Em primeiro lugar, eu gostaria de citar aqui a Reta Engenharia, uma empresa de Belo Horizonte, que fez todo o gerenciamento da obra, é o chamado gerenciamento pleno da obra, ou planejamento estratégico da obra. Então, essa empresa participou desde os licenciamentos, desde o CAPEX. CAPEX é o orçamento inicial da obra, para execução da obra, e também a contratação das empresas executantes e até o final, até a entrega, até as últimas licenças. Então, a empresa que foi contratada para construir a obra foi a Racional. A Racional é uma grande empresa brasileira, sediada em São Paulo, e ela subcontratou 2 grandes fabricantes
de edificação industrializada, Precon, para os pré-moldados, uma empresa de Vespasiano, lá próximo de Belo Horizonte, e a Codeme para fazer a estrutura metálica, que é uma empresa hoje sediada em Juiz de Fora. Então, esse conjunto de empresas foram as líderes, mas você teve centenas de empresas envolvidas para poder dar conta de fazer o projeto. É interessante porque essa obra, em final de 2021, ela se constituiu na maior obra brasileira. Era a obra que tinha a maior quantidade de concreto e estrutura metálica do Brasil em execução. Então, naquele momento, ela tinha esse recorde. Então, lá foram aplicadas 4.200 toneladas de estrutura metálica, 30 mil metros cúbicos de concreto pré-moldado e 74 mil metros cúbicos de concretos moldados em loco, ou seja, o volume de concreto passou de 100 mil, 104 mil metros quadrados, então se constituindo realmente numa grande obra ali no bairro Califórnia, na zona oeste de Belo Horizonte. Bem, essa obra ela chama atenção pelos aspectos técnicos também. O pórtico principal, o pórtico típico, ele é com característica híbrida, porque ele tem uma parte em estrutura metálica, uma parte em concreto pré-moldado e uma parte moldado em loco. Então esse pórtico típico se repete e espelha aí grandes quantidades usadas nessa obra, né? Além do concreto e do aço, você teve ali alvenaria, por exemplo, 92 mil metros quadrados de alvenaria, pisos, 81 mil metros quadrados de pisos, e portanto de quase o mesmo tanto de impermeabilizações. Você tem a questão do número de cadeiras, então, que foram 46 mil lugares, e, portanto, uma área construída de 114 mil metros quadrados. Então, esse é o tamanho da arena, 114 mil metros quadrados, e que espelha a grandeza desse projeto. Bem, o custo da obra foi em torno de 990 milhões de reais. 990 milhões, mas dos quais um terço, mais ou menos, foram obras de contrapartida, né? Então, você tem aí 330 milhões de reais que foram investidos em obras exigidas de contrapartida, né? Em primeiro lugar, a questão do meio ambiente, que você preservou uma mata ali de 50 mil metros quadrados de mata nativa, fez uma série de obras de proteção das duas nascentes que tinha ali, você fez vários equipamentos para a população, principalmente na questão viária, muitos acessos, viadutos, pontes, então uma série de obras para dar uma melhor acessibilidade, principalmente. Para vocês terem uma ideia, da última estação de metrô, da estação de metrô mais próxima até a Esplanada, são 1.500 metros, com uma acessibilidade sem cruzar nenhum automóvel, com nenhuma avenida, com acessibilidade para cadeirante, sem problema. Inclusive para cadeirantes, os assentos são na frente, né? E você tem ali várias outras questões de inclusão, por exemplo, poltronas de maior tamanho, acessibilidade em todas as regiões do estádio, e ele tem duas particularidades que outros estádios não têm, que é que por dentro do estádio vai ser possível transitar caminhão, então dando uma infraestrutura muito grande para grandes eventos. E também por dentro do estádio também tem acessibilidade
para ônibus, de maneira que o ônibus vai deixar as pessoas dentro dos seus vestiários, dentro da zona mista, para as autoridades, quer dizer, uma acessibilidade total de quem vem de fora e precisa ali de uma exclusividade, né? Então tudo isso foi feito no estádio para ter essa comodidade. Um fato interessante a ser observado é o nome, né? Arena MRV. Isso, a MRV todo mundo conhece, hoje talvez seja a maior construtora do Brasil, ela é lá de Belo Horizonte, do Rubens Menin, e então a MRV comprou o naming rights, chamado naming rights, quer dizer, o direito de usar o seu nome na arena, né? Então ela comprou esses direitos, por isso que ela chama Arena MRV, e o nome da empresa que cuida chama Arena MRV, que cuida da administração do equipamento. Outra coisa interessante de lembrar desse estádio é que eles buscaram inspiração em todos os estádios do mundo. Eles visitaram, os arquitetos visitaram pelo menos 40 arenas no mundo inteiro para poder ter as melhores ideias, trazer as melhores técnicas, ver os erros dos outros, né? Então, de maneira que essa arena se constitui na arena mais tecnológica do Brasil e uma das melhores do mundo, por seus equipamentos e sua estrutura e sua concepção arquitetônica, buscando não ter os erros que os outros já cometeram em outros momentos. Sim, eu falei há pouco que a arena tinha 114 mil metros quadrados. Não está certo. 114 mil metros quadrados é a área do terreno. A área construída é 180 mil metros quadrados. Outra coisa que eu errei ali antes foi que eu falei que são 104 mil metros quadrados de concreto. Não, são 104 mil metros cúbicos. Eu gostaria de pedir perdão por isso. E para finalizar, dizer uma coisa interessante, que foi outra das grandes medidas de mitigação, de contrapartida da obra, foi o plantio de árvores. Então eles tiveram que plantar uma árvore por assento. São 46 mil assentos no empreendimento, então foram 46 mil novas árvores plantadas. Então, com tudo isso, agora nós temos um grande equipamento, mais um grande equipamento nacional para a prática de esportes, para multiuso, né? Vai ser uma arena multiuso, mas está de parabéns o Clube Atlético Mineiro por poder concretizar o sonho da sua torcida, e muito bom para a cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, que tem um grande equipamento à sua disposição. Quando forem a Belo Horizonte, não deixem de visitar essa grande obra e também não deixem de ir no Mineirão.
né, para visitar Pampulha e conhecer as coisas muito lindas que tem na cidade de Belo Horizonte. Além da comida, é claro. Obrigado.